Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui, finalzinho de semana, para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida. O que o Evangelho nos traz hoje, não é? O que a igreja apresenta para nós. A palavra de Deus, ela é viva. E quando entendida, né, a gente consegue transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, através dessa palavra, desse ensinamento que Jesus nos traz, não é? Uma vez que eu me converto, uma vez que eu dou o meu sim, né, a viver a palavra de Deus todos os dias, as pessoas ao meu redor, né, também sente no coração essa curiosidade de saber o que aconteceu, né? E quem sabe um dia essa pessoa também no busca refletir a palavra de Deus e também mudar de vida, não é assim? Então vamos ver. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus, o capítulo é o 25 e o versículo é do 14 ao 26. Esperar arriscando. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, e um ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e recolhes onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que escolho e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meus dinheiro no banco, para que na volta eu recebeste com juro o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado muito mais e terá em abundância, mas daqueles que não têm até o que tem, lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus ela vem nos falar sobre os dons, né? Os dons do Espírito Santo, aqueles dons que é dado por Deus a cada um de nós. Todos nós temos um dom, né? A palavra de Deus hoje ela vem em forma de parábolas, né? Aqui Jesus falava aos seus discípulos, né? Falava aos seus discípulos, assim como ele fala para nós, né? Jesus aqui cita uma história, não é? De um empregado, de um patrão que ia viajar, chamou seus empregados e dividiu com ele ali o seu dinheiro, né?
Então, a cada um, ele deu uma quantia. Né? Ele deu 5 a um, deu 2 a outro e deu 1 a outro. Né? Essas quantias que a palavra fala aqui, né? Esses empregados somos nós. O patrão a gente já sabe que é Jesus Cristo. Né? Então, Jesus Cristo, vamos se dizer assim, Jesus Cristo deu a esses 3, né, personagens aqui os dons. Né? A um ele deu 5, ao outro ele deu 2, e a palavra diz que ao terceiro ele deu 1. Né? Um valor. Ou seja, na nossa cabeça, na nossa mente, se a gente vai transferir isso para os dons, quem recebeu 5 talentos, né, recebeu mais dons. Quem recebeu 2, razoável. Quem recebeu 1, não recebeu quase nada. Não é assim? E assim eles se comportaram, pelo menos o terceiro, porque a gente vê que o terceiro, ele ficou com desgosto, ele ficou triste, que ele não quis que o dinheiro do patrão multiplicasse. Por quê? Porque ele se sentiu diminuído, vamos se dizer assim. Porque eu recebi só. Então, aquele empregado que recebeu 1 talento, vamos se dizer que ele ficou se sentindo diminuído. Então, ele não ficou entusiasmado em fazer crescer o dinheiro do patrão. Por quê? Porque na cabeça dele ele tinha recebido somente 1, e aquilo era muito pouco. No nosso meio, a gente traz para a nossa vida esses talentos que foi dado a esses 3 aqui, personagens, são os dons que Jesus coloca no nosso coração. Todos nós somos aptos a receber dons de Deus, seja ele qual for. Quando a gente fala em dons, a gente geralmente só pensa, o dom de Deus é o dom de cantar, é o dom de pregar, é o dom de interceder, é o dom de acolher, né? Que são aquelas pessoas que acolhem muito bem, que sabem te dar um conselho, né? Então, mas a gente se engana. Esses dons, eles podem vir também fora daquele cotidiano da igreja. Eles podem vir também no nosso dia a dia. Aquelas pessoas que nunca sentiu o desejo de trabalhar em movimento de igreja, mas é uma excelente dona de casa, é um excelente dono de casa, não é? É uma mãe maravilhosa, é um marido maravilhoso, é um pai maravilhoso. Então, eles têm o dom, conseguiram pegar esse dom com amor e exerce aqui na terra de boa, fazendo a vontade de Deus. Deus está satisfeito com um homem e uma mulher que pegou o seu dom, né? Que é ser família, que é cuidar com amor, com dedicação. Então, Deus, ele fica feliz. É como se a pessoa pegasse os seus talentos, né? Vamos se dizer assim, 5 talentos. Essa família pegou esses 5 talentos, né, e conseguiu multiplicar. Então, com amor dado à família, com aquela dedicação com que a gente vê muitas famílias, né, exercerem o seu papel, Jesus, quando o patrão voltou, Jesus multiplicou aqueles talentos para aquele empregado que ganhou 5. Por quê? Porque ele fez por onde? Né? Ele pegou o seu dom, ou seja, ele pegou os seus talentos e foi ali fazer multiplicar, para que quando o patrão chegasse, o patrão ficasse satisfeito, né? Então, o patrão foi o que aconteceu. A mesma coisa o segundo, mas o terceiro, né? O terceiro, ele não se achava, né? Assim, ficou frustrado, vamos dizer assim, né? Ficou frustrado. Só não vou fazer nada com isso aqui, né? Não sou capaz de fazer nada. Então, se ele é uma pessoa ilícita, uma pessoa que faz as coisas erradas, por que é que eu tenho que... Eu acho que ele pensou dessa forma, né? Porque a palavra diz que ele diz bem aqui a ele: o Senhor planta, o Senhor colhe onde o Senhor não planta. Ou seja,
Ele praticamente chamou o patrão ali de ladrão, né? Por quê? Porque, pelo que eu entendi aqui, o patrão fazia as coisas, né, em cima de lucros. Em cima de lucros. Ele não fazia nada do seu esforço, do seu trabalho. Então, ele ganhava ali o seu lucro em cima, vamos se dizer, dos próprios empregados, né? Já que ele saiu e mandou, deixou eles com essa missão. É isso que dá para entender aqui. E aí o terceiro não fez nada. E aí Jesus fala em parábolas e Jesus diz: aquele que foi dado, né? Aquele que foi dado será retirado, aquele que não exercer o seu dom, será tirado até mesmo aquilo que ele não tem. Né? Então, Jesus nos dá os dons. Muitas vezes a gente não exerce de maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma eu quero exercer nada de igreja. Não quero exercer, eu não quero ter dom de nada. Muitas vezes eu tenho o dom da intercessão, muitas vezes eu tenho o dom de cantar, muitas vezes eu tenho o dom de ler a palavra de Deus, muitas vezes eu tenho o dom de interceder por aquela pessoa, mas nem isso eu faço dentro da minha casa. Eu sinto esses dons em mim, mas eu não tenho ali o impulso de ir fazer, seja como for a forma que eu vou fazer. Eu não vou a uma igreja, a um grupo de oração, trabalhar e exercer o meu dom de fazer a pregação porque eu tenho vergonha de estar em público, né? Mas isso não te dá o direito de não deixar de falar da palavra de Deus. Aonde quer que você esteja, você pode falar da palavra de Deus, né? Você pode falar do que Ele fez na tua vida, das maravilhas, dos milagres que Ele realizou durante a tua vida. Tu pode falar em qualquer lugar que tu chega, mas muitas vezes até isso tu tem vergonha, né? Nós, seres humanos, não queremos sair da nossa zona de conforto para nada, né? Infelizmente é assim. E pelo que eu entendi aqui direitinho, Jesus vem dizer: eu te dei o dom. Se tu não exerce de nenhum jeito, de nenhuma forma, quando eu chegar, né, eu vou te descartar fora. Eu vou te descartar fora. E para onde tu vai haver choro e ranger de dentes, que a gente sabe que é o inferno, né? É imperdoável eu dar um dom a você e você não ter coragem de falar de mim. Você não ter coragem de falar da minha palavra em lugar nenhum que eu chego. Falar da palavra quando a gente fala não é abrir, explicar bem explicado. Não, porque tem gente que realmente não tem esse dom. Mas às vezes pega o bigu numa pregação, numa reflexão, começa a entender isso aqui. Um dia, quando alguém precisar, tu tem um conselho para dar em cima disso aqui. Entendeu por quê? Porque um dia alguém te falou. Mas as pessoas, elas não querem. Elas não querem. Muitas vezes você é convidado a ir a uma igreja, a participar de um grupo de oração. Por quê? Porque aqueles irmãos que estão ali muitas vezes veem você, consegue ver, né? Ali com o dom da ciência, consegue ver que você é capaz, que a sua voz dá para cantar, que você tem um dom de interceder, de acolher as pessoas. Por quê? Quem está ali na frente muitas vezes vê você ali acolhendo, indo receber as pessoas na porta da igreja. E ali te faz um convite muitas vezes, né? Minha irmã, vamos participar, vamos ajudar a nossa comunidade, né? Venha trabalhar conosco na igreja, né? No dia do grupo de oração, você acolher as pessoas que vão entrando, colocar para sentar, arrumar lugares para que as pessoas se acomodem direitinho, para que ninguém fique em pé, né? Então, você tem o dom, eu já prestei atenção que você tem esse dom, tal. A mesma coisa a pessoa que intercede, a pessoa que impôs as mãos em cima do irmão, muitas vezes chega na igreja atribulado e ali você sempre está disposto a orar por ele. Aí você vai, você ora, muitas vezes você leva lá diante do Santíssimo, que é Jesus Eucarístico, você faz ali orações. Você tem um dom para isso, né? Você tem esse dom. E aí você te convidam, mas você não quer, de alguma forma, você
Tem vergonha muitas vezes. Ah, não vou porque eu tenho vergonha. Eu não vou porque eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho hora, né, para estar ali, fazer a comida dele, eu tenho hora para estar ali, deixar o fardamento tudo bonitinho, direitinho. Eu não posso ir, eu tenho filho pequeno, né? Então eu não posso exercer em igreja, em lugar nenhum, essas coisas. Mas eu não posso deixar de exercer isso que está dentro do meu coração, de falar de Jesus, de interceder por alguém, né? De acolher alguém. Eu acolho alguém até dentro da minha casa. Muitas vezes chega a amizades atribuladas, triste, né? Querendo conselhos, eu acolho aquela pessoa dentro da minha casa. Às vezes eu posso acolher uma pessoa num ponto de ônibus, eu posso acolher uma pessoa seja lá onde for. Então não é só a questão de viver dentro da igreja trabalhando, mas em qualquer lugar eu posso exercer o dom que Deus me deu, seja ele qual for. Se for o dom do casamento, o dom de viver ali para a família, né? Eu preciso exercer esse dom muito bem, obrigado. Por quê? Porque Jesus ele volta e vai nos prestar conta, a gente vai ter que prestar conta daquilo que ele nos deu, do dom que ele nos deu. Então, se ele me deu o dom de ser família, me deu filhos, me deu esposo, né? Então, eu tenho que cuidar muito bem. Eu tenho que ter todo um cuidado para que os meus filhos eles tenham ali um caminho, principalmente com ele, né? Então, isso será cobrado do pai e da mãe, a nossa criação dos nossos filhos, se eles foram criados ali, na palavra de Deus. Se vão se desviar quando adulto, não interessa, interessa a nossa intenção e a gente mostrar o caminho de Jesus para eles, não é? O que vai acontecer no futuro já não nos cabe, né? Cada um tem uma vida e cada um escolhe ali o que vai fazer da vida. Agora, nós, pais, que temos o dom de ser mãe, de ser pai, a gente tem que orientar os filhos no caminho certo e a gente começa por aqui, né? Então, isso é um dom que vai ser cobrado de Deus. Eu não quero chegar diante de Deus e ele perguntar pelos meus filhos, aonde é que estão os seus filhos, né? E ali ele vê que minhas filhas estão na prostituição, que minhas filhas estão matando, virou bandida, né? Que está na vida errada, ele vai cobrar a mim. Aonde você estava com o dom que eu lhe dei, que as suas filhas estão aí tudo perdida no mundo. Então, é por isso que eu digo, a gente precisa se esforçar, não é? A gente precisa se esforçar a fazer o que Jesus quer na nossa vida, porque vai haver cobranças. Assim como esse patrão chegou e foi ver quem deu fruto, vamos dizer assim, quem deu fruto. Aqui, quem deu lucro, mas trazendo para a nossa vida espiritual, quem deu fruto. Né? Porque a quem deu fruto, eu lhe darei muito mais. E a palavra diz, vai participar da minha alegria. Jesus diz, vai participar da minha alegria, ou seja, vai participar do céu, né? Quando chegar o momento, vai participar do céu. Mas e aquele empregado que não quis saber porque só ganhou um talento? Então, ele foi lá, enterrou o dinheirinho lá para o patrão não ter lucro nenhum, né? Lucro nenhum. Ou seja, quando eu pego o meu dom e não trabalho ele de forma nenhuma. Eu não trabalho ele, eu sinto no coração o desejo. Ah, eu tenho um desejo muito grande, eu acho tão lindo quem canta, né? Os louvores lá na igreja, na hora da missa. Tem gente que tem dom de cantar na missa, né? Que os louvores da missa é diferente de um grupo de oração. Já tem gente que tem o dom de grupo de oração, de renovação carismática, que é batendo palma, é pulando, é dançando, né? Para Jesus ali os louvores animados. Aí vem um momento de Espírito Santo. Tem pessoas que têm dons para isso. E sente isso no coração muitas vezes, mas não coloca para fora. Ou seja, não consegue dar fruto.
né? Muitas vezes até porque pensa que só pode exercer dentro da igreja, mas não. Eu exerço o meu ministério, o meu dom que Deus me deu em qualquer lugar que eu chegar. Em qualquer lugar que eu chegar, né? Então, é isso que Jesus veio nos ensinar hoje, né? O dom que eu lhe dei, você precisa multiplicar, ou seja, você precisa dar frutos, você precisa falar de mim por onde quer que você esteja. Se você tem esse dom de interceder, interceda em qualquer lugar que você chegue. Impõe, coloque as suas mãos em cima de um doente, de uma pessoa que passa mal em qualquer lugar, e você tem ali o seu dom de interceder, faça uma oração para aquela pessoa, né? Peça licença, vá lá. Se você é uma pessoa muito tímida, faça uma oração por aquela criatura dentro de você. É a mesma coisa o acolhimento. Você pode ir trabalhar na igreja acolhendo as pessoas quando ela chega, mas você pode acolher as pessoas aonde quer que ela esteja. Até você atravessando uma rua, uma pista, se você vê um idoso, você vá lá, pegue na mão do idoso e ajude. Não fique com vergonha, né? Então, os dons é dado a nós gratuitamente por Deus, né? Cada um sente um desejo a mais ali dentro de cada dom. De cada dom. E Jesus vem dizer, eu quero que você exerça, porque quando eu voltar, eu vou prestar conta daquilo ali. Eu quero que você me preste conta daquilo ali. Eu te dei o dom para você exercer e não para você ficar, né, acomodado, né, ali dentro do seu quadrado, na sua vidinha, né? Não. Eu dei, quando Jesus toca o nosso coração de alguma coisa, é para a gente agir. É para a gente agir. Ele não quer só que a gente esteja de joelho dobrado dentro de casa ou na igreja. Ele quer que a gente haja de alguma forma. Então, se eu não sinto o desejo de trabalhar na igreja, no grupo de oração, na missa, né, que eu faça isso fora dali, né, de uma forma simples, mas que satisfaça o seu coração. É isso, mesmo que seja o dom de ser família, o dom de ser mãe, o dom de ser pai, não é? Isso vai ser cobrado a nós, não é? Cadê você? Onde é que estava? Muitas vezes a gente vai, vive na igreja, mas os filhos muitas vezes não. Por quê? Porque a gente não leva. Precisamos levar os nossos filhos desde pequenininho, né? Para quê? Para que eles entendam. Para que eles entendam que é ali o caminho. Eles vão crescendo, eles podem se desviar com certeza. Todos nós já nos desviamos várias vezes e demoramos muito para encontrar esse mistério, mas a gente precisa levar. Eu levei minhas filhas até onde eu pude levar. Tudo pequena, né? Eu tinha uma de 1 ano, onde eu botava a bagagem nas costas, levava de 7 com a de 1 ano junto de mim. E a gente ia, trocava a fralda, dava mingau, dormia no meu braço, muitas vezes botei para dormir no banquinho do lado assim, mas a gente ia para os grupos de orações, a gente ia para a missa. Hoje eu tenho os frutos colhidos disso aí. Amém? Então que a gente veja qual é o dom que tem dentro do nosso coração, né? Às vezes você tem um dom e você não descobriu ainda. Você pensa que é algo banal. Eu tô com vontade de orar por fulano, eu vou orar. Eu tô com vontade de acolher fulano. Você veja que tem pessoas que você não precisa nem pedir ajuda. A pessoa se oferece para te ajudar. Não é assim? É um dom que aquela pessoa tem, né? É um dom dado por Deus. Então todos nós somos abertos a receber dons, mas a gente precisa colocar eles em prática de alguma forma, para que não aconteça o que aconteceu aqui. Muitas vezes a gente se sente como esse terceiro aqui, né? O terceiro que ganhou um talento. Se sente diminuído, muitas vezes a gente trabalha mesmo lá na igreja, a gente acha que o nosso dom ele é muito pequeno, porque muitas vezes o nosso dom, aquilo que a gente exerce ali, fica por trás, fica nos bastidores, como se diz, não está à mostra, né?
Não está à mostra. Não é um ministério de música que fica à mostra ali. Não é um ministério de pregação que também fica à mostra ali para as pessoas. Não. Muitas vezes é um ministério de intercessão. Fica lá dentro. Muitas vezes é um ministério de acolhimento. É aquelas pessoas que muito antes de começar a missa, muito antes de começar o grupo de oração, tá ali acolhendo as pessoas. Vai lá na porta, procura lugares, né, para as pessoas sentarem, vai encaixando todo mundo ali. Então, você se acha diminuído. Não, meu dom, não, isso não é dom não. Eu faço porque muitas vezes eu sinto no coração assim, sabe? A vontade de organizar a igreja, de organizar o povo. Mas isso não é dom não. Jesus vem dizer aqui, ó. A quem é dado e não exerce, é tirado até mesmo aquilo ali, aquele desejo que brotou no coração da pessoa, é tirado e é colocado no coração de quem exerce, de quem vai lá colocar em prática aquilo ali. Então ele vai dar em dobro e no final ele termina dizendo: vocês se alegrarão comigo. E aos que eu dei, que não ligaram, que não fizeram nada, né? Será tirado e ainda será jogado no fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu não quero ir para o inferno, né? Eu prefiro exercer o meu dom, seja lá onde for, num ponto de ônibus, né? Numa academia, no meu trabalho, seja lá onde for. Eu quero exercer esse dom. E você? Um bom final de tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.